Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre algo que muitos sentem, mas poucos sabem explicar. Aquele sentimento estranho de que existe algo maior por trás de um simples encontro. Como se Deus estivesse aos poucos costurando dois caminhos que antes andavam separados. Talvez você já reparou, às vezes a gente cruza com uma pessoa e sente que tem algo diferente ali. Não é só simpatia, não é só coincidência. É como se uma força invisível estivesse puxando os dois para a mesma direção, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. E o mais curioso, muitas vezes esse encontro acontece justamente num momento de dúvida, de dor, de silêncio. Mas como saber se isso é coisa da nossa cabeça ou se é Deus agindo em silêncio? Será que é possível mesmo que duas histórias estejam sendo alinhadas pelo céu? Mesmo que na terra tudo pareça confuso, existe um jeito de reconhecer quando os caminhos estão sendo entrelaçados por algo divino? Ou estamos apenas projetando nossos desejos e medos em cima de alguém que apareceu numa fase frágil da nossa vida? A verdade é que o amor verdadeiro nem sempre começa com certeza. Às vezes, ele começa com conflito, com afastamentos, com desencontros. Mas mesmo assim, algo dentro de nós insiste em não deixar aquilo morrer. E se o que você chama de dúvida for, na verdade, um convite para ver além do que os olhos enxergam? E se o desencontro for parte do plano? Hoje vamos falar sobre isso, sobre os sinais espirituais que ninguém ensina, sobre como Deus age nos bastidores, conectando corações, destinos e propósitos, de um jeito tão sutil que só quem está atento percebe, porque entender isso pode mudar tudo. Antes da gente continuar, você sente que Deus está unindo o seu caminho com o de alguém, ou será que Ele está tentando te mostrar outra direção? Escreve aqui nos comentários com uma palavra ou frase que represente o que você está vivendo nesse momento. Pode ser esperando, entendendo, curando, confirmando. Vamos ler juntos os sinais que o céu está soprando aqui embaixo. Primeira verdade: existe algo silencioso que tem feito muita gente se perder ao tentar entender se Deus realmente está unindo dois caminhos. É um problema que não grita, não aparece nas conversas, mas vive ali, por trás das nossas decisões mais íntimas. A confusão entre o que é divino e o que é apenas carência. Talvez você já percebeu. Em momentos de solidão, é fácil achar que qualquer atenção é sinal do céu. Em tempos de dor, a menor gentileza vira um milagre. Quando estamos com o coração ferido, passamos a enxergar pessoas como salvação, mesmo que não sejam. E aí, a gente começa a confundir presença com propósito, cuidado com destino e afeto com conexão espiritual. A raiz disso está na forma como fomos ensinados a buscar o amor. Como se ele fosse um prêmio. Como se, depois de tanto sofrer, Deus finalmente fosse nos dar alguém. Mas o amor de Deus não é uma recompensa, é um caminho de crescimento. E às vezes, esse caminho começa com encontros que parecem simples, mas carregam um peso muito maior. O problema começa quando procuramos sinais do alto, mas usando os olhos da ansiedade. Queremos saber se é de Deus, mas não paramos para ouvir Deus. Pedimos respostas, mas só aceitamos aquelas que confirmam nossos desejos. E isso não é culpa nossa. A cultura nos ensinou a correr atrás de alguém que complete a gente. A sociedade diz que estar sozinho é fracasso. A religião mal explicada faz parecer que, se você não encontrou alguém ainda, é porque tem algo errado com sua fé. Mas a verdade é que Deus não junta dois corpos apenas. Ele junta dois propósitos. Ele une dois destinos que têm raízes na mesma fonte espiritual. Não é só afinidade emocional, nem só química física. É alinhamento divino. E para perceber isso, é preciso estar desperto. Enquanto estivermos presos à ideia de que o amor é para nos tirar do vazio, vamos continuar confundindo qualquer preenchimento temporário com conexão eterna. E aí, acabamos nos doando para histórias que não foram escritas por Deus, mas pelas nossas urgências.
A Bíblia, mesmo sem falar diretamente sobre almas gêmeas, nos mostra princípios profundos. Um deles é o discernimento. Outro é a paz que excede o entendimento. E outro, ainda mais esquecido, o tempo de Deus. Muitas vezes, os escolhidos são provados não no amor que recebem, mas na espera que enfrentam. É nessa espera que o coração é purificado. É nessa espera que a voz de Deus fica mais clara. E é justamente aí que o problema escondido aparece. Queremos atalhos, queremos confirmações imediatas, queremos segurança sem processo. Mas Deus é processo, e se não entendermos isso, vamos continuar caminhando para relacionamentos onde a ansiedade grita mais alto que a paz. Onde o medo da solidão se disfarça de sinal divino. Onde a carência vira oração. Só que Deus não é o autor da confusão. Ele não trabalha com pressa, ele não obriga, ele revela. Mas só para quem está disposto a enxergar com o coração limpo e não com as feridas do passado. Então, antes de perguntarmos, será que essa pessoa é de Deus? Talvez devêssemos perguntar, meu coração está limpo o suficiente para reconhecer o que vem dele? Porque o problema não é a ausência de sinais. É que muitas vezes estamos olhando para o lado errado. Segunda verdade. A verdade mais difícil de aceitar é que quando não aprendemos a discernir os sinais de Deus, acabamos escrevendo capítulos que Ele nunca quis escrever. E o mais assustador, muitas vezes achamos que estamos no caminho certo, até percebermos que estamos andando em círculos. Talvez você já tenha vivido isso. A sensação de estar emocionalmente esgotado por alguém que, no fundo, nunca caminhou ao seu lado na mesma direção. Alguém que parecia certo no começo, mas que aos poucos foi apagando sua luz, tirando sua paz, confundindo seu propósito. E o mais cruel é que essas consequências nem sempre são visíveis de imediato. Elas se instalam devagar, como uma névoa que vai cobrindo a visão espiritual. Você começa a duvidar da própria intuição, começa a justificar o que antes parecia errado. Começa a aceitar migalhas emocionais, acreditando que aquilo é o melhor que Deus pode oferecer agora. Mas Deus não une pessoas para diminuir, Ele une para elevar. E qualquer vínculo que te suga, que te apaga, que te desvia do seu propósito, não é bênção, é distração. O inimigo não precisa destruir você diretamente. Basta colocar alguém no seu caminho que pareça certo o suficiente para te distrair do que realmente importa. E essa é a armadilha mais sutil. Quando a distração parece bênção, quando a confusão parece desafio divino, quando o peso parece prova de amor. Mas a Bíblia nos ensina que o fardo de Deus é leve. A paz de Deus não vem com medo. O que é de Deus pode até passar por turbulência, mas não perde o sentido. Não gera dúvida contínua, não cria dependência emocional, não exige que você se anule para manter. E é aqui que percebemos as consequências invisíveis de andar fora da direção espiritual. Você começa a perder sua essência, começa a duvidar da sua identidade, começa a aceitar o que antes te feria, com medo de ficar sozinho de novo. E aos poucos, vai se afastando de si mesmo, vai se afastando de Deus. A consequência mais grave não é o coração partido, é a alma desconectada, é o tempo perdido em caminhos que só alimentam o ego, mas não o espírito. É o cansaço que ninguém vê, mas que te acompanha dia e noite. Esses relacionamentos que não foram alinhados por Deus sempre deixam um rastro de culpa, confusão e desgaste. Eles te colocam num ciclo onde você ora por sinais, mas fecha os olhos quando os sinais aparecem. Onde você sente no fundo que algo não está certo, mas insiste por medo de perder. E é aí que o inimigo se aproveita. Quando você confunde insistência com fé. Quando você acredita que tudo que dói é parte do plano. Quando você ignora os alertas em nome de um amor que nunca se revelou de forma inteira. A espiritualidade verdadeira não é sobre forçar conexões, mas sobre reconhecer as que fluem com leveza, mesmo em meio aos desafios. Não é sobre ter controle, mas sobre ter discernimento.
E para isso, é preciso silenciar o barulho da carência, do medo, da cobrança externa. Muitas vezes, os escolhidos são chamados ao silêncio para perceber o que não se pode ver com os olhos. Porque é no silêncio que a alma escuta. É na solidão que o coração é realinhado. É na espera que a verdade se revela. E quando você está alinhado com Deus, algo dentro de você muda. Você não se contenta mais com o quase. Você não negocia sua paz. Você não implora por atenção. Você reconhece o que é sagrado e aprende a esperar por isso. As consequências invisíveis de uma conexão errada são profundas. Elas tocam sua fé, sua visão de mundo, seu relacionamento com Deus e com você mesmo. Mas há um caminho de volta. E esse caminho começa com uma escolha. Parar de buscar sinais que confirmem seus desejos e começar a buscar uma conexão que confirme a presença de Deus. Porque onde há presença, há paz. Onde há propósito, há sentido. E onde há Deus, o amor não te afasta de si mesmo. Ele te aproxima. Chega um momento em que a gente olha ao redor e percebe, estamos presos em um ciclo de esperas que não levam a lugar algum, de orações que soam mais como súplicas desesperadas do que como conversas com Deus, de encontros que nos esvaziam mais do que preenchem. E mesmo assim, algo dentro da gente insiste em ficar, em esperar, em acreditar que talvez dessa vez seja diferente. Mas para que algo mude de verdade, é preciso ter coragem de quebrar o ciclo. E a primeira coisa que precisamos entender é que Deus não nos coloca em histórias para nos ver perdidos. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. É como um pai amoroso que não responde tudo de imediato porque quer que o filho aprenda a caminhar. A dor da espera não é castigo, é transformação. Talvez você já conheceu alguém que, depois de muito sofrer por conexões erradas, finalmente se encontrou. Mas não foi porque alguém especial apareceu de repente. Foi porque essa pessoa, um dia, decidiu parar de fugir de si mesma. Ela se voltou para dentro, limpou o coração, parou de buscar confirmação nos outros e começou a ouvir a Deus no profundo silêncio da alma. Esse é o começo da cura. Para quebrar o ciclo, precisamos fazer o oposto do que o mundo ensina. O mundo diz, corra atrás. Deus diz, espere em mim. O mundo grita, não fique sozinho. Deus sussurra, fique comigo. O mundo cobra pressa. Deus nos ensina o tempo. E quando decidimos nos alinhar com o tempo de Deus, algo começa a se reorganizar dentro da gente. A ansiedade perde força, a carência silencia. O discernimento floresce e, pela primeira vez, a gente começa a enxergar com os olhos da alma. Nesse processo, muitas máscaras caem. Pessoas que pareciam certas revelam sua instabilidade. Vínculos que pareciam fortes se mostram frágeis. E sim, isso dói, mas é uma dor que cura. Porque a verdade liberta, mesmo quando ela despedaça ilusões. E então vem o ponto de virada, a entrega. Entregar não é desistir. Entregar é abrir mão do controle. É dizer, Deus, eu confio que o Senhor enxerga o que eu não enxergo. Se for da tua vontade, permanece. Se não for, afasta. Essa entrega não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias. Quando decidimos não mandar aquela mensagem. Quando escolhemos orar em vez de discutir. Quando aceitamos que o silêncio de alguém talvez seja a resposta que Deus está nos dando. Aos poucos, essa postura interior vai limpando o nosso campo espiritual. E então, começamos a atrair o que está em sintonia com o que Deus já construiu em nós. É nesse novo terreno que os encontros verdadeiros acontecem. Eles não vêm com ansiedade, vêm com paz. Não trazem dúvida, trazem clareza. Não nos afastam de Deus, nos aproximam ainda mais. São encontros que não precisam de jogos, de máscaras, de manipulações, porque o amor verdadeiro não precisa ser forçado. Ele é reconhecido. E quem já passou pela desconstrução de conexões falsas, sabe, o que vem de Deus tem um cheiro diferente, tem um som diferente, tem um tempo certo.
e, acima de tudo, tem propósito. Por isso, quebrar o ciclo é, antes de tudo, um ato de coragem espiritual. É declarar: eu não quero mais viver em repetições, eu quero viver em revelações. É parar de repetir padrões e começar a viver promessas. É deixar de mendigar atenção e passar a guardar o coração para aquilo que realmente tem valor eterno. E a boa notícia é: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para dizer basta. Nunca é tarde para se alinhar de novo com Deus e dizer: me guia, me mostra, me prepara. Porque quando a gente se reconecta com o céu, tudo aqui na terra começa a se reorganizar. Inclusive, os encontros. Chega um ponto na caminhada espiritual em que a gente entende: Deus nunca quis apenas nos dar alguém. Ele sempre quis nos ensinar a amar do jeito certo. Porque o amor verdadeiro não começa quando duas pessoas se encontram. Ele começa quando cada uma delas se encontra com Deus. E essa é a verdade que muda tudo. Quando permitimos que Deus seja o centro, deixamos de buscar no outro o que só o Criador pode preencher. A solidão deixa de ser um castigo e passa a ser um lugar sagrado, onde a alma aprende a ouvir. A espera deixa de ser tortura e passa a ser confiança. O tempo deixa de ser inimigo e se torna parte da promessa. É nesse estado que a conexão divina se revela. E o mais surpreendente é que, muitas vezes, ela não vem com fogos de artifício, mas com silêncio. Não vem com empolgação, mas com paz. É um amor que não exige provas, porque a própria presença já é resposta. É leve, mesmo quando é profundo. É maduro, mesmo quando é novo. É espiritual, mesmo quando é humano. Você percebe que Deus estava unindo os caminhos não apenas para realizar um desejo, mas para cumprir um propósito. Porque quando duas almas que passaram pelo processo do amadurecimento espiritual se encontram, elas não se completam, elas se multiplicam. Elas se tornam espelhos que refletem o amor do Criador. O escolhido entende que nem toda conexão intensa é divina e nem toda separação é fracasso. Às vezes, Deus separa para curar. Às vezes, Ele afasta para alinhar. Às vezes, Ele silencia para ensinar que o amor que vem dele não gera confusão, mas crescimento. Não é um laço de posse, mas um encontro de missão. E então, a gente descobre algo ainda maior. Quando o coração está cheio da presença de Deus, até a ausência de alguém se transforma em presença. Porque a verdadeira união não depende de toque, depende de propósito. E propósito nenhum se perde quando é sustentado pelo céu. O amor que Deus une não precisa de pressa, porque o tempo está a favor dele. Não precisa de garantias, porque ele é guiado pela fé. E mesmo que o mundo não entenda, quem tem discernimento espiritual sente. Há uma força suave conduzindo tudo, e nada é por acaso. Talvez esse seja o maior sinal de todos, quando você percebe que, independentemente de quem fica ou parte, a sua fé continua firme, seu coração continua em paz e o seu caminho continua iluminado. Porque, no fim das contas, a maior prova de que Deus está conectando dois destinos é quando ambos aprendem a caminhar com Ele primeiro. E é nesse ponto que tudo se revela. O amor que vem de Deus nunca te faz perder o rumo. Ele te leva de volta para casa. Se você chegou até aqui, talvez essa mensagem tenha sido para você. Mas agora eu te pergunto, você sente que Deus está te preparando para alguém ou te ensinando a se libertar de alguém? Escreve nos comentários, estou aprendendo a reconhecer, e me conta. Em que ponto da jornada você está? Sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa precisa ler hoje.